Oi, galera, tudo bem? Vocês estão com saudade de mim? Duvido, né? Então nada, estão gostando de ficar em casa aí, fazendo as atividades, sussa ou não. Depois vocês me falam lá no Classroom. Ó, hoje a gente vai falar do reino animal e nós vamos falar dentro do reino animal, os invertebrados, as doenças causadas por vermes da classificação Plateumintos e Nemateuminto ou nematóide, tá bom? Então nós temos o reino animal. O reino animal está dividido em cordados, que são os vertebrados, e os invertebrados. Então, dos cordados, que são animais vertebrados com vértebras, nós temos mamíferos, aves, os mamíferos que são mais evoluídos, aves, répteis, anfíbios e os menos evoluídos, os peixes. Então, todos são vertebrados. Eles vão ter a coluna vertebral com as vértebras. Certo? Até aí vocês entenderam? Então, do mundo da natureza, do planeta Terra, somente essa classificação que eu acabei de falar, são vertebrados. Então, você fala assim, mamífero, tem vários tipos de mamíferos, então são as ordens, lembram disso? O pessoal do terceiro lembra bem, que eu expliquei no início do ano. Quando a gente começou, eu expliquei para vocês a taxonomia, que é o estudo da classificação dos seres vivos. Então a gente tinha reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, quando você junta o gênero e a espécie, você tem o nome científico do animal, da planta, da bactéria, que seja, né? Então, a classificação, agora falando do reino animal, a gente vai ter filo dos cordados e dos invertebrados. Então, dentro dos cordados, você tem a classe dos mamíferos, tá? Você tem filo cordado, classe mamífero. E na classe mamífero, várias ordens. Por exemplo, os quirópteros, que é o morcego, a ordem do cetáceo, que é a baleia fêmea, baleia macho. Já o peixe, tubarão, sardinha, salmão, é tudo vertebrado, só que na classificação de peixe. Então não tem nada a ver baleia com um tubarão, porque baleia é mamífero. Igualmente o golfinho, o boto e tubarão, raia, cavalo marinho, são peixes. Até aí vocês entenderam. Agora o foco da nossa aula é a gente falar dos invertebrados. Então, invertebrados, vocês têm, vocês não têm, temos, né, no planeta Terra, 8 filos de animais invertebrados. Então, vamos começar do menos evoluído, são os poríferos, as esponjas. Por que o nome poríferos? Porque o corpinho do animalzinho que vive no mar, ele vai ter poros, cheio de poros. Então veio esse nome poríferos, animal com corpo coberto de poros. Aí vem os quinidários. Quinidários você tem a água viva, a anêmona do mar. É interessante, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Vou pegar aqui uma sulfite. Cadê minha louça? Cadê meu giz? Não tem. Aqui, ó, vou fazer um desenho, ó, anêmona do mar
tem os tentáculos para cima. E a medusa, a água-viva, os tentáculos para baixo. Então aqui, ó, água-viva, lembram da água-viva e a anêmona, os tentáculos para cima. Ah, meus filhos pegaram aqui meu canetão. Deixa eu pegar um canetão. Aguenta aí para fazer um desenho decente. Pera aí, gente. A professora sumiu. Voltei. Aqui, canetão. Tá louco? Não tem condições, vocês não vão enxergar. Ó, a anêmona do mar, ela vai ter, então, os tentáculos para cima. Lembram do filme Procurando Nemo? Aí depois tem o filme, não sei o que, Dory, que era da peixinha amiguinha, né? Do pai do Nemo. Aquela que tinha amnésia. Nesse filme mostra toda essa classificação, anêmona do mar, água-viva, polvo, siri, caranguejo. Muito bacana esse filme. Então agora, ó, dá para enxergar melhor, né? Então aqui a gente tem a água-viva com os tentáculos para baixo e a anêmona do mar com os tentáculos para cima. Esse a gente fala formato pólipo, formato medusa. Então a gente tem essa classificação dentro dos quinidários, também chamados selenterados. Aí vem a classificação dos plateumintos em terceiro lugar e em quarto lugar os nemateumintos, ou também chamados de nematóides. Vamos falar um pouquinho do nome para vocês entenderem. O nome tem tudo a ver. Então, poríferos, animais com polos. Quinidários, ou chamados selenterados, é porque eles têm uma célula, que são os quinidoplastos, por isso que o nome vem quinidário, que é uma célula que vai soltar uma substância urticante. Por isso, então, que alguns filmes falam assim, que alguns mergulhadores foram queimados pela água-viva, porque para se defender, ela solta esse líquido que queima a pele de outros animais ou do ser humano. Então seria um fator de defesa dessa água-viva soltando essa substância, tá bom? Aí vem os plateumintos, vermes de corpo achatado, e nemateuminto, verme de corpo cilíndrico. Então você imagina assim, eu sempre brinco com tênis. Você tem o tênis com o cordão cilíndrico, bem redondinho, que é o tênis Nike, por exemplo. E o tênis All Star, que é aquele cordão achatado do tênis. Tentem pensar nisso. Então você imagina um verme de corpo achatado e um verme de corpo bem arredondado, bem cilíndrico, que se assemelha ao cordão do tênis Nike, por exemplo, tá? Quando eu estou em sala de aula, eu vou apontando e fazendo a diferença aí com o calçado de vocês, tá? Depois nós temos os anelídeos, que são invertebrados. Anel, ó o nome, anelídeos. Então, a minhoca, o minhocossu, vai ter o corpinho cilíndrico também, segmentado, como se fossem divididos em anéis. Então, por isso que vem o nome anelídeos. Depois nós temos os moluscos, animais de corpo mole, com concha ou sem concha. Então, você tem ostra, mexilhão, marisco, que mais? Lula. Depois nós temos os artrópodes. Artrópodes é o filo de invertebrados mais numeroso do planeta. Aonde quer que estejamos, existe um artrópode. Então aqui eu tô nessa sala agora aqui, ó. Provavelmente tem um artrópode aqui comigo. Uma aranha, uma formiguinha, um insetozinho qualquer, uma formiga pode estar aqui junto comigo, tá?
com vocês aí com certeza deve ter também. Então o artrópode a gente encontra no ar, no solo, na água doce, na água salgada, em qualquer lugar, qualquer cantinho do planeta você vai ter um artrópode. Então o que são os artrópodes? São os insetos, são os aracnídeos, aranha, carrapato, acne, pulga, barata, isso são insetos que têm 6 patinhas. Então você tem insetos com 6 patas, aracnídeo com 8 e os crustáceos, siri, caranguejo, camarão, são 10. Tem mais outras 2 classificações também, que são os quilópodes, lacraia, centopeia, que tem muitos pezinhos. Então o nome artrópode vem artro, articulação, e podes, patas. Então são animais com pés articulados. Então você imagina de invertebrado, tudo que tenha patinha está na classificação dos artrópodes, dos invertebrados. Tá certo? Tem aluno que confunde minhoca, minhoconsul com cobra. As cobras são répteis, porque ela tem coluna vertebral, né? Ela é um ápode, é um vertebrado sem patas. A locomoção é através de toda a musculatura, ela vai contraindo e relaxando e consegue então se movimentar. Mas ela tem a coluna vertebral. Ela é um vertebrado, diferentemente da minhoconsul, de minhoca, tá? Que são anelídeos, portanto. E o último, os equinodermos. Dermos é pele, vocês já sabem disso. Médico dermatologista é o médico que cuida da pele. Então, equinodermo, equino, espinho, dermo, pele. Então, são animais cobertos por espinhos exclusivamente do mar. São exclusivos do mar. Então, você tem pepino do mar, ouriço do mar, estrela do mar, lírio do mar, tudo mar. Estrela, hífen mar. Porque os equinodermos são animais invertebrados cobertos com espinhos exclusivos do mar. Então a gente fez toda a lista aí para vocês dos invertebrados. São 8: poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. São 8. Vocês amaram esses nomes, né? É um festival de nomes. Gente, eu consigo falar com essa destreza esses nomes e vou falando porque, imagina, né? Quantos anos que eu dou aula. Esse ano faz 20 anos que eu dou aula e falando sempre disso, né? Então a gente decora os nomes científicos, é assim mesmo, já estou acostumada, tá? Agora para vocês é mais difícil. Para minha filha que tá vendo essa matéria, ela fala: mãe, pelo amor de Deus, né? Porque biologia tem isso, é muito nome. Tem gente que ama biologia, mas acaba ficando desgostoso com a matéria por conta desses nomes todos. Mas o meu objetivo é fazer vocês entenderem um pouquinho. Olha que legal, né? Dessa questão do vertebrado, do invertebrado, a diferença. E a gente focar nas doenças. Então a gente vai falar aqui dos plateumintos e dos nematóides ou nemateumintos, das doenças que eles causam. Então vamos falar um pouquinho dos plateumintos, que eram as questões que eu passei para vocês. Então os plateumintos, a gente vai ter um verme famoso que causa a doença esquistossomose, ou também chamada barriga d'água, porque o verme ataca essa região abdominal e causa um inchaço no fígado do ser humano, seja uma criança ou um adulto, e causa esse inchaço, tá? O verme, o nome científico do verme é Esquistossoma mansoni, ó.
ver se vocês conseguem enxergar aqui, que eu vou escrever para vocês com o canetão o nome. Esquistosoma é o nome científico. Esquistosoma manzoni, tá? Ou pode falar esquistossoma. Agora, o nome científico sempre começando então com a letra maiúscula, o gênero e a espécie com letra minúscula, relembrando a matéria do início do ano. Então fica esquistosoma manzoni, que causa a doença esquistossomose. É um verme então de corpo cilíndrico. Esse verme, ele tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Então, existem lagoas infestadas por esses caramujos, e esses caramujos que têm o verme, a larva do verme, passa essa larva para a lagoa, essa larva vai penetrar na pele do ser humano, e assim, portanto, o ser humano vai ficar infectado com a doença esquistossomose, tá certo? Que causa, então, esse inchaço que eu falei para vocês na região abdominal. Existem vermes que não são parasitas do ser humano. A planária é um verme também de corpo achatado que tem vida livre, que vive na água doce. Então, dos parasitas do ser humano, existem esses dois famosos, que são a esquistossomose e a doença também chamada teníase. A teníase, causada pela Taenia solium ou Taenia saginata, que são os nomes científicos, causada pela carne de porco crua ou de boi. A Taenia solium, carne de porco, e a saginata, carne de boi. Então, muito importante, né? Você assar bem as carnes, cozinhar bem, ferver antes. Às vezes você compra uma bisteca, uma carne de porco, dá uma fervida, aí depois vai tá fritando, grelhando, enfim. Então, esse cuidado para não comer a carne de porco ou de vaca, né? Ou seja, de outros animais crua, é importante por conta dessas parasitoses, tá? Então, a questão da prevenção. Então, sempre a aula, ela tem um foco científico, tem algumas coisas que a gente tem que aprender e muitas vezes até decorar. Às vezes você fala assim, gente, mas para que eu preciso aprender isso? Primeiro que é para poder o cérebro funcionar, né? A gente tem que colocar aí os neurônios para serem trabalhados. Então é importante estimular o raciocínio. Vamos aprender esses nomes, por que não? Se eu conseguir, né, ao longo de anos, quem faz, né, essas disciplinas, que vai para a faculdade, fica fichinha, vocês aprendem também. Tudo que a gente quer, tudo que a gente tem força de vontade e desejo, a gente consegue. Enfim, isso na cabeça de vocês, tá? Querer é poder sim, mas tem que ter força de vontade. Não, eu quero ficar lá sentado esperando, porque nada cai do céu, tá? A gente tem que batalhar muito. Eu batalhei pra caramba pra fazer as minhas conquistas. Paguei meus estudos, né? Trabalhava, estudava desde os 16 anos e é assim que tem que ser, tá? Então, sempre essas aulas, um incentivo para vocês. E essa questão também de ensinar sempre pensando na prevenção, tá? Sempre falando, mas por que eu tô aprendendo isso? Então, no caso dessas parasitoses, é para ter higiene mesmo, para não ficar tomando banho em qualquer lagoa, para não ficar andando descalço, para lavar bem as mãos, lavar as frutas, os alimentos, para não pegar essas verminoses, certo? E o segundo, então, é a teníase. Então, a esquistossomose e a teníase. Essas duas doenças dos plateumintos, dos vermes plateumintos. Agora nós vamos falar
dos nemateumintos, ou chamados nematóides. Então, você vai ter também a doença ascaridíase, que é causada pelo Ascaris lumbrigoides. O nome comum, lombriga, tá? Uma vez, quando eu fazia faculdade, a gente foi num posto de saúde para fazer estágio. Chegou lá uma criança que os vermes saíam, gente do céu, é verme cilíndrico, o da lombriga, né? Saía pelo nariz, era uma coisa horrorosa, gente. O que era aquilo? Mas, realmente, quando a pessoa fica muito infestada, é um perigo ele subir por essa região e atingir o cérebro, tá? Depois nós temos o amarelão, causado pelo verme Ancylostoma duodenale. Essa doença, amarelão, o nome dela é ancilostomose. Então, ancilostomose, a gente fala às vezes amarelão, doença do Jeca Tatu, um personagem famoso na literatura infantil por andar muito descalço. Ele era amarelado, pele amarelada, ele pegou esse verme que penetrou através da sola do pé dele e ele ficou com anemia. Por isso que a doença tem o nome amarelão, porque a pessoa fica com anemia, ela fica amarelada, fica com muita fraqueza, né? O verme vai sugando os nutrientes do indivíduo. Depois tem a filariose, também chamada de elefantíase. Então, repetindo, ascaridíase, a lombriga, ancilostomose, o amarelão, elefantíase ou filariose, causada pela Wuchereria bancroft. Essa daí ele é um verme que dá inflamação nos vasos linfáticos, causando inchaços no pé, na perna. Se vai atingir a mama, causa inchaço da mama e do saco escrotal. Já viram mendigo nas ruas, sentados, pedindo esmola, com aquelas pernas imensas e pés? Então, essas pessoas, infelizmente, têm esse tipo de verminose. Todas essas verminoses que eu estou falando, todas têm cura. É só tomar o devido vermífago. Então, todas elas têm curas. No exercício, eu quero que vocês, então, separem as verminoses causadas por plateuminto e as verminoses causadas por nemateumintos. Verme achatado, verme cilíndrico. Conseguiram entender? E o último que eu separei também, que é famosinho, é o bicho geográfico, que é um verme que ele fica mais superficial na pele, causado pelas fezes de gato, cachorro. Criança vai brincar na areia, um adulto mesmo, na praia, tomar sol. Se aquela praia permite a entrada de animais domésticos, como cães e gatos, esses animais, ao evacuarem, e a minha cachorra, a minha Schnauzer, Paris, vem aqui, mamãe, vem aqui falar oi para meus alunos, Paris, vem, traz ela aqui, Fernando, no meu colinho. Fernando é meu filho. Você conseguir, traz ela aqui. Aqui, mamãe, filha. Vem aqui ver meus alunos, meu amor. Aqui, minha Schnauzer. Ela não é linda, gente? Olha lá, lambendo mamãe. Pega ela aqui, filho, que mamãe tá dando aula. Fala oi aí pra minha turma. Oi. Oi. Tímido. Galera, então o bicho geográfico é isso, tá? Causado então pelo Ancylostoma brasiliensis, é o nome científico do verme cilíndrico. E nós somos o hospedeiro definitivo e intermediário, então cães e gatos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa diferença, desses vermes. Exemplifiquei, dei exemplos de algumas doenças, tanto do plateuminto e do nematóide. Plateuminto ficou planária, esquistossomose e ateníase. E dos nematóides, ascaridíase, amarelão, elefantíase e bicho geográfico.
certo? Então, até mais, tá? Tudo de bom aí pra vocês, a gente vai se falando, eu vou fazendo outros vídeos. Até semana que vem.